E aí, galera, beleza? Época de Páscoa, ressurreição de Jesus, sem dúvida, uma das Páscoas que eu tenho maior consciência, um maior entendimento sobre o seu significado, né? E quero compartilhar um pouquinho com vocês desse entendimento. O povo judeu, ele saiu do Egito, né, após a liberação do faraó, após passar todo aquele perrengue lá, né, tudo que o faraó passou, naquelas provações todas que Deus mandou lá pro Egito, para que ele libertasse o povo judeu, enfim. O povo saiu, fez a Páscoa, passou lá a praga violenta lá, matando todos os primogênitos dos egípcios, né? E o povo de Israel seguiu no deserto e seguiu em direção ao Mar Vermelho, guiado por Deus e guiado por Moisés. Chegando lá, o povo se deparou com aquele mar enorme, não tinha para onde ir, para onde que ia seguir. E olhando para trás, já vinha no encalço os soldados egípcios, né, os opressores. Nessa hora, o povo questionou Moisés. E aí, Moisés, trouxe a gente para cá, como é que vai ser? E Moisés também não sabia. E o bacana foi que, nesse momento de aflição, ele fez o quê? Ele isolou-se e ele chamou o Senhor, fez uma oração. E agora, Senhor, o Senhor trouxe nós até aqui, por qual motivo? O que nós devemos passar agora? Como que vai ser? Né? E Deus respondeu a Moisés. Deus respondeu à aflição do povo com poucas palavras. Ele disse: diga ao povo que caminhe. Então, Moisés pensou, mas caminhar, mas e esse mar enorme na nossa frente e tudo? Mas ele foi lá e repassou a informação para a turma. E o pessoal, então, se dividiu em algumas facções. Sempre tem aquela turma da fé que vamos embora, vamos ver então, vamos encarar e tudo. E tem os céticos, os que duvidam, né? Os que acham que está tudo perdido. Tem aqueles também que o melhor então é voltar para esse Egito mesmo. Vamos tocar nessa de escravo e ver o que acontece. Não estava tão ruim assim não. Interessante, né? Qualquer semelhança com a atualidade é pura coincidência, viu, gente? Então, seguido por Moisés, alguns começaram a entrar no mar, a molhar os pés. Eu achei fantástica uma explicação que o padre Fábio de Mello, um cara fantástico que a gente admira muito aqui em casa, inclusive é meu conterrâneo de Formiga, Minas Gerais, viu, gente? Ele falou sobre esse episódio da travessia do Mar Vermelho, porque ele disse o seguinte, muito diferente a interpretação dele, tá? E que eu achei legal. Ele confere uma explicação mais humana para esse acontecimento. Tem a questão do cinema que mostra aquela grande abertura do mar, não sei o que, com o meio bem seco, a terra, as rochas assim do fundo do mar aparecendo, aquele paredão de água um do lado do outro e tudo. Isso é uma versão assim, muito cinematográfica. Essa que ele contou, que ele me ensinou, é a seguinte: ele imagina Moisés e os primeiros judeus molhando seus pés nas águas, começando ali a encostar na água, e foram dando alguns primeiros passos, foram vendo que estava raso, que dava para ir, continuaram entrando, foram vendo que a maré estava baixa, que não ia afogar, que não estava profundo, e foram andando. E nisso, o restante do pessoal veio atrás e atravessou. Só quando os egípcios começaram a entrar nessa água rasa, que aos poucos ela foi subindo, que a maré foi subindo, né? E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Bom, isso tem a ver o seguinte, tem a ver com a nossa escolha
toda vez que a gente está deparando com um problema ou com um sofrimento. Se a gente vai paralisar perante esse sofrimento, se a gente vai cair, ou se a gente vai continuar andando, se a gente vai caminhar, né? Por quê? Porque Deus, quando Moisés chegou para ele e perguntou o que era para fazer, ele não falou assim: não, Moisés, vou fazer um milagre cabuloso agora, vou fazer um milagre, vocês vão pirar. Ele não falou isso. Ele só disse o seguinte: diga ao povo que caminhe. Então isso é muito bacana. Por exemplo, Deus, apesar de todo o seu poder, ele precisa que a gente dê o primeiro passo. Mesmo ele podendo salvar o povo que ele escolheu, ele precisa que a gente dê o primeiro passo. Ele não pede que a gente não sofra. Isso é muito importante. Vão haver situações que a gente vai sofrer. Agora, a gente tem que ser um sofrido que anda e não um sofrido caído. Porque um sofrido caído paralisa. E esse, mesmo sendo filho de Deus, para ele não tem solução. Então, que a gente seja um sofrido que anda, que a gente tenha fé, que a gente acredite nos nossos objetivos e que a gente use esse conhecimento, essa sabedoria, esse entendimento do que já passou naquela época que era possível obter uma resposta muito clara de Deus, né? Você pensa que doideira essa época? Não, peraí que eu vou perguntar, já volto. Nossa, era muito da hora. E mesmo assim o povo duvidava. E mesmo assim, mesmo Deus respondendo, o povo ainda, mas será que nós mexemos com isso? Então, isso tudo já aconteceu, está na Bíblia. Vamos estudar e vamos usar isso para a nossa vida da melhor forma. Beleza? Vamos levantar, apesar das dificuldades, sempre tem um caminho para aqueles que dão o primeiro passo. Falou? Abraço.